Fala comigo, seus loucos! Loucos? Sim, loucos, né? Poxa, mulher em casa e você aí assistindo vídeo de dicas do Cartola para a rodada do final de semana. Só quem é apaixonado por Cartola tem essa loucura sim. Então fica comigo, fica aí com o JD. Ah, o time do JD aqui está muito bem, né? Principalmente o time de valorização, a gente está no top 800 nacional de valorização. Isso é muito bom, sendo que o principal está entre os 16 mil mais bem ranqueados aí no nacional com a nossa pontuação. Então vem comigo, vem com o JD que eu vou trazer para vocês aí dicas maravilhosas aí dessa nossa quarta rodada do Cartola FC e montar um time para você aí também tá mitando junto com o JD. Então vem comigo, vem com o JD! Salve mitos! Então vamos lá, quero trazer para vocês aqui a nossa última pontuação, que foi dos 97 pontos, uma excelente pontuação, e aí a gente chegou a um total nessas três rodadas de 237 pontos, ponto 67, acumulando um patrimônio de 137 cartoletas. E olha só o resultado disso aí no nosso time principal, galera. Olha só, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. No Nacional, entre 3 milhões... Mais de 3 milhões de cartoleiros, a gente está entre os 16 mil. Olha só como estamos muito bem ranqueados, tá? Assim, então, a gente está aqui também na Liga Internacional Clássica com 104 mil, a gente está em 602. É um belo começo, né? Mas lembrando que na Liga de Patrimônio, com o time nosso de valorização, a gente está entre o top 800, galera. Top 800, legal demais. Muito bom mesmo. E quem ainda não conhece o conteúdo, né, a gente divulga também um pouco desse material lá no Instagram do JD. Vai lá no @JD do Cartola e também comece a seguir, tá bom? E eu quero saber a opinião de vocês. Como é que vocês estão na liga de vocês aí, nacional? Como é que vocês estão aí no top nacional? Tem alguém melhor que o JD? Bota a pontuação aí pra gente ler nos próximos comentários e também trazer de repente nos próximos vídeos, né? Bora lá escalar então, vamos vender esse esboço. E agora a gente vai começar a brincadeira de verdade, tá? Hulk, interessantíssimo para essa rodada. Veguete também, muito bom para essa rodada. Tiquinho e Pedro, eu vejo aqui um favoritismo para o Pedro. Para quem quiser, né, de repente se diferenciar, não ir com o Hulk, tem o Paulinho aqui que também é uma bela opção para o ataque. Galera, a gente nunca pode deixar de fora, né? Quando ele é menos lembrado, ele vai lá e dá aquela cravada. Mas contra o Palmeiras é um confronto difícil, então a gente deixa também quieto. O Endrick sempre vai gerar essa pontuação, tá? Ele não é um artilheiro, né? Mas ele sempre gera ali seus 4, 5 pontos. Então é um jogador interessante para confrontos mais favoráveis. Borré, esse sim. Tá? Esse sim está passando muito perto de fazer gol, muito perto de fazer gol. Olha só, sem gol, sem assistência, ele acabou já fazendo 6,6 pontos. A média dele tem 5,15 e tem um confronto muito favorável em casa contra o Atlético Goianiense. Então esse sim ele já vai estar no nosso time aí, o Borré. Outras opções alternativas também ao Borré, o Wesley. Olha só o Wesley aqui, sem gol, só com scout básico, né, 7,50 e uma média aí muito interessante nesse começo do campeonato aí com 9,63. Então também aí o Wesley é uma bela opção, até quem quiser fazer uma dobradinha Borré e Wesley não é nenhuma loucura, vale também. Quem mais temos aqui? David, também é uma opção aí paralela, né, ao Tiquinho Soares, né? Só que o David é diferente, ele não precisa do gol, né, ou assistência para fazer média básica. Então é um jogador aí também interessante para essa rodada. O Bruno Henrique, né? Bruno Henrique a gente sabe que ele gosta de fazer seus gols em clássico. Então aí abre o olho, abre o radar aí para o Bruno Henrique, né? Do Flamengo também uma peça bem interessante ou até mesmo alternativa lá para o Pedro, para quem quiser fazer alguma coisa diferente nessa rodada. Ver se mais para baixo tem alguma outra posição que a gente possa estar destacando. Mas, ao meu ver,
seriam essas as peças indicadas, tá? E eu já quero já de imediato, né, fechar o meu ataque aqui, então vai ser com o Hulk. O Hulk vai estar no nosso time, está desvalorizado, então é interessante para essa rodada. E eu vou apostar aqui no Pedro, tá? O Pedro já passou aí um jogo, né, sem fazer gols, então eu acho que, se não me engano, já é o segundo jogo dele sem fazer gol. E aí nós vamos fechar o nosso ataque aqui com o Pedro. Já gastamos aí 40 cartoletas, galera. Meiuca, rapaziada. Meiuca, tá? Não deixo de fora dessa vez, desvalorizado. De La Cruz provavelmente vai jogar pelo menos se não for o jogo inteiro, uns 70 minutos ele deve jogar nesse confronto. Então, De La Cruz vai entrar no nosso time. Rafael Veiga tá devendo, galera. Uma hora ele vai vir com gols. Então fica de olho aí, mas para esse confronto eu não quero pegar ele não. Arias, interessante, média básica é com ele, não adianta, né? Confronto é difícil lá contra o Corinthians, mas contra a fase assim a gente não brinca, a gente não pode deixar de fora. Gustavo Scarpa, interessante para essa rodada, bem interessante essa rodada, assim como a Arrascaeta que está devendo, mas a gente sabe do potencial do Arrascaeta em clássico, uma dobra de La Cruz e Arrascaeta pode ser muito bem-vindo também. Cristaldo vem muito bem, né? Vem muito bem, mas o Cristaldo ele depende sempre do gol, né? Gol ou assistência para ele fazer uma pontuação bacana. Descendo um pouquinho mais, eu vejo aqui o Cauli, interessante para esse confronto. O Grêmio continua cedendo bastante para meias, mas tem um cara aqui que eu quero pegar, tá mais para baixo. Matheus Pereira também eu acho bem interessante para essa rodada, tá? Também é média básica, ele participa da bola parada. Tassiano tá rondando, já colocou uma na trave na última rodada e tá jogando lá de segundo atacante, né? Então ele tá muito mais próximo do gol do que qualquer outro meia aí que a gente está escalando. Mas tem outras peças interessantíssimas também, né? Maurício do Internacional vai muito bem. O Garro também passa a ser uma peça interessante pelo confronto que vai ter contra o Fluminense, que é um time que joga aberto, é um time que se o Corinthians conseguir fazer roubadas lá perto da área, então tá muito perigo aí do Garro dar assistência para gols, ou por que não também fazer gols, já que chuta muito bem de média distância. Pochettino aí, né, um pouquinho mais para quem quiser fazer uma apostinha no seu time. Laterais, pessoal. Então a gente tem aqui, né, o mito muito valorizado é Guilherme Arana contra o time do Cuiabá. Juninho Capixaba também. O Marcelo, galera, eu acho que o Fluminense toma gol nesse confronto, mas o Marcelo ele sempre vai gerar média básica para você. Ele sempre vai te entregar. Ou seja, com assistência, ou se conseguir segurar um SG, mais a pontuação que ele acaba fazendo, porque ele chuta bastante a gol, ele tem alguns desarmes também, então o Marcelo é uma peça interessantíssima nesse confronto. O Marlon contra o Vitória passa a ser uma alternativa muito boa também, assim como o William. E o William está desvalorizado, né? Então o William aí acaba sendo uma peça bem interessante. Mas eu comentei com vocês, né? O jogo do Internacional contra o time do Atlético Goianiense acaba sendo aí na parte defensiva, né? Um dos melhores times para estar compondo essa parte defensiva. E o René é um cara que gosta do desarme, é um cara que participa demais da construção do Internacional, está numa boa fase novamente e vai estar no nosso time. E também vai fazer uma dobradinha, nós vamos fazer uma dobradinha de laterais no time do Internacional e agora apostando na parte ofensiva do Bustos, porque o Internacional joga para cima e com certeza aí sairão, né, 2 ou 3 gols aí nessa partida aí, eu vejo em prol do Internacional, porque o time Atlético Goianiense aí é um time que está sendo muito vazado e, né, não é à toa que está aí nas últimas colocações do Brasileiro. Mas tem também, tá, pessoal, Léo Godoy, muito interessante para a rodada, questão de desarmes, bola parada. Quem quiser aqui, Ayrton Lucas, também é interessante para essa rodada, time do Flamengo, mas eu acho que já é um confronto de gols, tá, pessoal? Mesmo ajustado esse time do Flamengo, eu acho que é um confronto de gols. Quem eu gosto bastante também, tá, é o lateral João Lucas do Juventude. Eu acho ele um bom lateral. Quando jogava no Santos, jogava muito bem no Juventude. Ele também, né, tem se destacado em alguns jogos.
De laterais seriam essas as opções interessantes, tá? Zagueiros, pessoal. Nós temos aqui então desvalorizado, potencial de segurar SG. Maurício Lemos passa a ser uma peça muito interessante, ele já vai estar no nosso time. E aqui a gente tem peças também, né? Gustavo Gomes, a fase técnica dele não está nada boa, assim como o Murilo também tem decepcionado aí nos últimos confrontos, mas mesmo assim, olha só, o Murilo, mesmo segurando a SG, fez 3.6 e o Gomes segurando a SG fez 5.2, ou seja, não geraram nada de scout. Né? Então aí a gente tem também uma opção, né? Bola aérea com Arboleda, Léo Pereira. Olha, de olho nesse zagueiro Danilo Bosa, que já fez um gol no campeonato, é um bom zagueiro, já está com uma média de 9 pontos. Kaique Rocha é o cara que eu acho que é melhor zagueiro nesse início de campeonato aí do Brasileirão. Então é uma ótima possibilidade aí, porém ele está bem valorizado, né? A questão de quem precisa de cartoletas tem que fugir um pouco dessa questão dos valorizados. Nós temos aí também a dupla de zagas do Internacional, né? Porém é uma dupla que não gera muito scout. Temos aí o Fabrício Bruno, também interessante. Luan Cândido vai ser muito exigido nesse confronto com Fortaleza, tá? Interessante também. Mas nós vamos com uma peça um pouco mais barata mesmo aqui e vamos então de Fabrício Bruno, né? Quem sabe aí, eu acho que é um confronto de gols, mas o time, o jeito que joga o time do Botafogo lá, ele vai acabar fazendo bastante desarmes. O Botafogo cede, os atacantes do Botafogo cedem muito desarme, então daqui a pouco o Fabrício Bruno aí, se segurar um SG, pode estar dando aquela mitada. E pro gol, rapaziada, quem me passa segurança para esse confronto, tá? Eu já vou falar aqui, possibilidades de um 0-0 no jogo do CAP. Então o Bento, eu vejo com bons olhos, está no meu radar. O Rossi do Flamengo acho que vai ser bem exigido, né? Então se segurar o SG ele é capaz de também dar aquela mitada. Léo Jardim também, né? O Vasco ele cede muito espaço mesmo. E aí o Léo Jardim, se segurar SG, ele é capaz também de dar aquela mitada. Rocher do Internacional, porém, como a gente já está duplicando a zaga do Internacional, eu não quero, já no início de campeonato, como a gente está tão bem aí, né, pesar muito a mão no Internacional. Então eu vou fugir dele, mas para quem não tem é uma ótima, o Rocher é uma ótima mesmo, assim como o próprio Gabriel, né, o Gabriel, olha só, desvalorizado, 2,82, vai pegar um time do Atlético Paranaense onde os jogadores gostam muito de chutar. E nós vamos fechar, galera. Vou apostar aqui no Léo Jardim do Vasco. Confronto contra o Criciúma. E aqui eu acho que o melhor técnico para essa rodada, o Eduardo Cudê. Para fechar de capitão, rapaziada, nós temos aí o de praxe Hulk, Pedro, mas eu vou de Borré para me diferenciar um pouco dos demais. Porque eu acho que está muito perto do Borré conseguir fazer o seu gol e no momento que começar a entrar, porque ele é um cara que cria muito também, assim como o Ener Valencia, ele cria muito, mas perde demais também, a fase dele é que está ruim, mas acho que essa fase está girando porque ele já está conseguindo criar muito mais chances de gol reais lá e uma hora a bola vai entrar, e quando ele entrar eu espero que seja nessa rodada e que seja o meu capitão, então faixa pro Borré. E no nosso banco de reservas, então, ficou assim: Rocher, João Lucas, Luan Cândido, Maurício e Wesley. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do nosso time aí do JD do Cartola? Vocês acham que nós vamos passar dos 100 pontos dessa vez? Borré, você achou uma boa opção de ataque? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem com o JD. Beijo, fui! We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down wasted.